há 5 anos, eu tive um desafio. Um paciente meu, um homem, cis, me pediu para que eu fizesse os tratamentos no rosto dele para que ele ficasse com uma face mais andrógena. Porque ele estava gostando de sair à noite vestido de mulher e ele queria ter esse rosto mais andrógeno. E eu falei, tá bom, deixa eu estudar, deixa eu ver o que tem na literatura científica para eu poder fazer esses procedimentos da melhor forma. Eu não queria de jeito nenhum, enfim, fazer os procedimentos e deixá-lo com um rosto estigmatizado, com aquelas bochechas esquisitas, enfim, o lábio que não fosse natural. E aí fui pesquisar na literatura médica e, para minha surpresa, tinha muito pouca coisa descrita em termos de técnicas mesmo. Técnicas, produtos. A gente está falando aqui de técnicas de procedimentos injetáveis, não são os procedimentos cirúrgicos, porque técnicas cirúrgicas têm realmente bastante coisa descrita, mas para os procedimentos injetáveis não tinha. E aí eu fiquei com esse incômodo, eu falei, não pode isso, né? Porque a ciência precisa ser uma coisa que realmente abarca todos os indivíduos. E ela precisa contemplar todas as opções, todas as identidades. E, além disso, a gente sabe que muitas pessoas trans, principalmente muitas mulheres trans, se colocam em risco para fazer procedimentos injetáveis com profissionais não médicos e com produtos que não são biocompatíveis, que podem causar estragos assim imensuráveis notícia, né? Ao longo do tempo. Então, eu resolvi que eu queria escrever sobre isso. E aí, enfim, imaginei todo o projeto e eu entendi que eu não ia conseguir fazer esse projeto sozinha, porque o material é realmente muito caro, eu precisava de apoio para isso e precisava de apoio também para transformar isso num estudo científico. E aí eu tive o apoio de uma indústria farmacêutica, que é a Merz Aesthetics. Pode falar, né? Não tem problema. Ainda mais nesse caso. Exatamente, é o que eu falo, ainda mais. E então, essa empresa me apoiou com todos os produtos e com todas as outras coisas, enfim, que a gente precisa para escrever o artigo, publicar o artigo, que é uma coisa trabalhosa, é uma coisa que tem uma série de regras. E aí, esse projeto saiu, eu comecei tratando mulheres trans. Agora, a gente está numa segunda fase, tratando homens trans. E todas essas técnicas descritas e publicadas, então, é um trabalho, né, de feminilizar ou masculinizar a face, mas de uma forma muito equilibrada, muito responsável, para que essas pessoas tenham realmente um encontro com a sua identidade, com quem elas são, e não fiquem mais estigmatizadas ainda, né? E tem sido uma experiência incrível, que realmente mudou a minha maneira de enxergar o rosto humano. Ao longo do papo eu vou contando aí para vocês, mas era só para falar minha trajetória, então é basicamente isso. E eu acho importante eu frisar, né? Eu não sou uma médica especialista em pessoas trans. Eu, de verdade, não acredito nisso. Eu acho que todos os médicos, todos os profissionais de saúde precisam estar aptos a tratar pessoas trans. Essas clínicas não podem ser nichadas, né? São todos seres humanos. Então, nós, como agentes da saúde, a gente precisa estar apto para tratar de maneira responsável e adequada essas pessoas. Essas pessoas precisam conviver na nossa sala de espera, essas pessoas precisam ter acesso e ocupar todos esses espaços. Não pode ser o único consultório do Brasil especialista nisso. Exatamente. Enquanto existir um consultório especializado nisso, é um sinal que a gente ainda precisa evoluir. Essas pessoas precisam circular com naturalidade em todos os lugares, né? E quando essas pessoas chegam no médico, o médico já precisa saber, eu tenho que fazer isso, isso e isso, sem julgamento, sem questionamento. Isso não é sobre o que você concorda, o que você não concorda, isso é sobre a sua
obrigação como médico, né? É sobre a técnica e não sobre a pessoa. Exatamente. Né? Você não tem que aprender a lidar com a pessoa, você tem que aprender a técnica. É isso. É isso, Mesmo né? porque É você isso. faz um juramento de que você vai tratar a todos sem julgamento. Exatamente. Então, Assim, não é que você aprende a lidar com gente, então é gente. é não isso. Então é isso. Agora, tem uma técnica diferente para cada situação. Exatamente. E você está lidando com uma situação diferenciada. É isso. Acabou. Exatamente assim como isso. pode ter dezenas de outras situações diferenciadas por uma situação específica de tipo de pele, né? Por exemplo, a minha pele é espessa. Minha pele é super espessa. Quando eu fui fazer a rino, eu não consigo, afinar tanto o nariz porque a minha pele é espessa. Aí o exemplo que o meu cirurgião deu foi, tipo assim, imagina, por mais que eu afine por baixo, o exemplo que ele me deu foi, imagina que tem um objeto em cima de uma cama. Você joga um lençol. O lençol cai em cima do objeto. Agora imagina que você joga um edredom. Você quase não identifica o que é o objeto. Ele falou, então, a sua pele ela é espessa. Então, ela não faz o desenho que tem tanto assim. Então, assim, isso não é uma especificação? Totalmente. Se não tem uma pessoa apta a lidar com isso, também não é uma coisa que a pessoa precisa aprender? Exatamente. Então, é só uma situação diferente, é só isso. Exatamente. É só a técnica específica para a necessidade específica daquele indivíduo. É isso.